A gente está agora, Zambrota, com o cachorro castrado aqui que está muito interessado em saber os melhores combos para libido, ereção, homem, mulher, novo, velho. Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal. Zambrotinha, que é amante dos animais e farmacêutico há 20 anos, tem uma experiência gigante, pessoal, com várias combinações mesmo, né? Então vocês vão encontrar aqui no canal vídeo de tribos, de maca, e tudo isso é legal. Mas existem algumas coisas que são específicas para cada situação e combinadas um complementa o outro. Então é isso que a gente vai trazer um pouquinho, certo, Zambrota? Certo, então vamos falar um pouquinho sobre o temido queda do libido, né? Lembrando, tá, pessoal, que a gente vai falar sobre por exemplo, libido e sobre ereção. Tem gente que tem libido e às vezes a ereção tá ruim, ou vice-versa. Então vamos lá, vamos começar na libido, que é o desejo propriamente dito. Primeiro ali, né, eu falo de como que está o estado da pessoa ali na parte dos outros marcadores ali, né? Porque a gente tem a parte que liga o libido, que seria a dopamina, a parte do cérebro legal para ali, que você pode estar investindo em formulações, e tem a outra parte que se estiver muito ativa, você não adianta investir na outra que você não vai ter uma recuperação desse libido, tá? Então depende muito se o cara está usando algum medicamento sintético, algum antidepressivo, alguma coisa assim. Caso não esteja, o que eu vou falar aqui dos fitoterápicos, eles são espetaculares para te entregar um aumento, sim, de libido. Isso não é sentido no primeiro dia que você toma, isso aí requer algumas semanas. Médio prazo, né? Porque se aumenta a sensibilidade ali do receptor androgênico, tem algumas mudanças de testosterona livre, de DHT, sinalizando. Então essas substâncias realmente, elas melhoram o libido e você percebe no dia a dia esse aumento gradual aí, até que fica uma maneira mais que você goste, né, do nível que está, né? Dentro das substâncias, a que eu mais gosto realmente, tanto para homem como para mulheres, que eu adoro é o Long Jack. Tá, particularmente eu gosto muito. Eu gosto do Tribulus da maca também muito, mas Long Jack resolve com menos quantidade também. Menos, só que tem que estar na padronização correta, né? Aquele negócio da padronização, sempre o extrato. Quanto mais concentrado, melhor. No mercado tem um extrato que é vendido, que é o 10:1. Esse extrato não serve para nada. A ser escolhido seria a 1%, que é o 100:1. Por que o Long Jack ele é muito especial? Primeiro, ele faz algo que os outros não conseguem fazer, que é aumentar a testosterona livre de uma maneira bem interessante. Outro ponto, ele age na qualidade de ereção, por um mecanismo totalmente diferente dos outros medicamentos que temos no mercado. Então isso faz ele entregar dois mecanismos, o aumento do libido através do aumento da testosterona, você fica com um drivezinho melhor, e na parte de ereção ele acaba contribuindo também. Então acho que essa é uma substância que pode estar presente tanto nos homens como nas mulheres também. Qual miligramagem? Mulheres, o Long Jack nessa concentração de 200 a 400 miligramas, homens de 400 a 800 miligramas. É uma dosagem que geralmente no mercado a gente tem um resultado interessante. Ao nosso querido Tribulus, eu gosto ou não gosto do Tribulus? Gosto do Tribulus certo, aquele que veio no Vitrix. Lembra do suplemento do Vitrix? O búlgaro? Ele era padronizado, né, em protodiacinas, uma concentração bem alta. Que o Tribulus, quando você pega ali no meio do Oriente Médio, ali, Pabu, subindo a Europa, ele parece ter uma concentração muito maior de protodiacinas. E isso, sim, faz a entrega do aumento da sensibilidade do receptor, da densidade de receptor androgênico no seu sistema nervoso central. Esse aumento de densidade faz com que você fique mais sensível ao seu hormônio testosterona. Então, se você tem um hormônio que deixou sua testosterona mais livre, porque você tem a testosterona lá que tá igual o dinheiro embargado lá, tá grudado no SHBG, você não pode usar, não pode gastar aquele dinheiro, tá complementar lá, o fiscal reteve. Ou quando eu tomo o Long Jack, eu permito mais grana para gastar, então eu tenho mais texto livre. Se eu tenho mais texto livre e aumento os receptores do seu sistema nervoso central, seu libido. É a mesma premissa mais ou menos do Proviron, só que sem ser farmacológico. Sim, acho que o Proviron também é algo muito bom, mas estamos falando aqui de fitoterápicos, né? Então, o Tribulus... Proviron tem vídeo aqui no canal, tá, pessoal? Lembra de procurar lendo Twin mais tema.
O Tribulus, nessa versão, que é a protodiacina, ele vai ser encontrado com esse nome, tá? Protodiacina, a 20, 30%, ele sim, ele consegue ser muito efetivo tanto para homens como para mulheres. E qual a dosagem dele? Para mulheres, 250 mg dia já começa a surtir efeito, sim, até 500 mg. É uma dose bem alta, sim, surte bastante efeito. Para homens, de 500 mg dia até 1 grama. Surte bastante efeito, melhora bastante, tá? Principalmente a quantidade de esperma para homens. Tá, Melhora que muitos fazem TRT e reclamam bastante disso. Ele melhora demais a quantidade e a qualidade espermática. E também a força de ereção. Ele melhora o drive. Então isso são geralmente substâncias que entregam um aumento do libido. Você também tem uma melhora de ereção. Algumas não, mas a grande maioria parece ajudar isso. Agora temos uma ervinha que é bem diferente, que é a Fadoja agrestis. Essa eu vou falar com cuidado aqui, porque ela não pode ser usada continuamente, tá? Eu gosto do uso pontual e não ficar tomando pro resto da vida. Usa ali no máximo 2 meses, 3 meses e parou, tá? O que ela faz? Em ratos, parece que ela aumenta demais a testosterona. Só que ela também melhorou algo único que nenhum fitoterápico faz, a latência ejaculatória, que seria desde a penetração até o orgasmo, você consegue aumentar isso, você vira um maratonista sexual. Legal. O rato comeu o cientista de tanto... Desculpa, vai, continua. Coitado cientista. Coitado. E também ela melhora a força de ereção e também a quantidade de esperma. Realmente é uma erva muito promissora. Ela era vendida com o nome no mercado magistral de Black Knockout. E depois mudaram, a Anvisa não permitiu mais e ficou o nome de Fadoja agrestis. O que você tem a dizer sobre a ioimbina? Ioimbina eu gosto. Então, aí você está com mecanismos complementares. A ioimbina age por um mecanismo totalmente diferente na qualidade de ereção do que o long jack. Aí se você parar para pensar, o long jack é um mecanismo, a ioimbina é outra. Aí você põe o tadalafila... É o resolve problema. É o como cara já pode fazer o teste em algumas produtoras. Ele e o ratinho. Tá. Não, mas e temos uma erva que é o Horny Catweed, lá, o Epimedium, conhece? Sim, Epimedium. Ele tem alguns estudos que mostram ele fazer a inibição da PDE5, que é a fosfodiesterase 5, que é o mecanismo que deixou as empresas bilionárias, né? O mecanismo do sildenafil, vardenafil e do tadalafil, que é através dessa inibição dessa enzima. Só que ele, na concentração para inibir essa enzima, para chegar perto do tadalafil, você precisa tomar o meu estoque inteiro do Epimedium. Então, eu não colocaria na nossa lista. Mas eu colocaria um, porque ele é bom para toda a faixa de idade, e principalmente nas mais veinhas e nos mais veinhos. Fenogrego. O fenogrego parece melhorar muito a parte do libido, principalmente feminino. Doses, ele até é vendido no mercado com o nome de Libifen. É o padronizado e colocaram do homem Testofen. Mesma substância, tá? É o mesmo extrato de fenogrego, só colocaram o nome atraente para o homem e para a mulher. Ele melhora seu libido, sim, só que ele não faz a parte dos outros mecanismos, tá? Ele é mais para a parte de libido mesmo, tá? A mulher fica melhor. Depois de 2 semaninhas, geralmente o relato é de uma melhora. Doses, 300 a 600 miligramas, tanto para homem como para mulheres. Colateral que eu não gosto do fenogrego, o cheiro na pele. Você fica cheirando a erva, parece. Então, é algo que eu não gosto muito. É bom para tomar um enquadro policial, né? Agora, a maca peruana. Essa você gosta? Eu gosto. Eu tenho um aluno, inclusive na consultoria, que ele gosta de maca. E ele mistura com pasta de amendoim 10 gramas de maca todo dia. A mulher dele nunca reclamou também, minha aluna não reclamou de nada. Mas eu gosto de maca. O problema é que você tem que usar uma dose muito alta e aí encapsular. Não se torna viável. Teve uma proibição da maca agora? Essas coisas da vida. Mas a maca peruana, sim, ela é muito efetiva. Só que ela é mais efetiva em mulheres a partir dos 40 anos. Parece ser milagrosa, até diria. Maca para mulher é realmente bem diferente. De 3, 5 a 10 gramas ali dia parece fornecer algo bem diferenciado. E temos diferenciações de maca. Temos a
vermelha, essa é indicada mais para mulher, e temos a Black Maca. Essa é mais indicada e mais potente para os homens. Nada mais do que o pessoal pega lá a produção de maca, como tem uma quantidade que sai lá preta e uma vermelhinha. Aí eles separam a black como se fosse o ginseng preto, ginseng, sabe aqueles mais concentrados? E essa é vendida com preço totalmente diferente. Ela parece ser mais poderosa na parte sexual, a black maca. Ela é vendida, mas o preço é só para ficar como conhecimento aqui para vocês. Ela é vendida no mercado de manipulação, só que é muito mais cara. Então, às vezes, o investimento não se torna necessário, sendo que você vai ter todos os restantes na formulação, né? Então, essas substâncias, esqueci de alguma, será? Não, acho que não. Acho que, pelo menos das que eu conheço, todas foram citadas. O Panax, sim, o ginseng, o coreano, sim, ele ajuda na parte de ereção, tá? Na parte do libido também. Principalmente mulheres, na menopausa, tem uma melhora com o ginseng, o coreano, tá? E a ereção também é melhorada. Ashwagandha. Ashwagandha fantástico. Puta, esquecendo, hein? E aí a gente ia esquecer. Principalmente o espécime, o KSM-66. Melhora a fertilidade, qualidade espermática, melhora o sono, melhora seu estresse. É uma substância que é um coringa na medicina chinesa, né? Quando às vezes a gente vai pensar em alguma coisa, alguma substância, a gente sempre tem que pensar em todos os efeitos dela. Por exemplo, a ashwagandha melhora muito o sono. Então imagina que uma pessoa está querendo melhorar a libido e o sono dela é muito ruim. Então ao invés de usar uma coisa para lá, uma coisa para cá, às vezes com uma substância você mata tudo. Por isso que existem várias. Existe a combinação, como ele falou, que é um efeito sinérgico, né, para cada um de uma coisa. Existem alguns que vai acabar casando melhor. Então o adequado é sempre ser personalizado, tá? Mas a gente tem que citar aqui todas para vocês conhecerem. E lembre-se o seguinte, todos eles mudam neurotransmissores, neuroesteroides, que são fabricados no seu sistema nervoso central. Acho que você tem vídeo sobre o complexo B aqui? Tem sim. Pode então, garantir mais tempo. Nunca esqueçam, zinco, magnésio e complexo B, isso aí tem que estar para todo mundo. Se você está procurando uma melhora de algo que precisa das substâncias que são fabricadas no teu corpo, se você não der matéria-prima, a substância não vai fazer nada. E às vezes você fala, a erva não funcionou. Não, é você que não come direito e não está se nutrindo direito, cara. Libido é multifatorial, pessoal. Não adianta só se enfiar em fitoterápico ou fármaco. Lembrando que os contatos do Zambrotta estão aqui na descrição, certo? Ele tem farmácia de manipulação. E o Tadalafila, 5 mg por dia. Pergunta que eu recebo muito, né, de alunos. Vou morrer infartado com isso? Nós trouxemos aqui um médico cardiologista que só para falar se o Tadalafila vai fazer você morrer ou não. Então dá uma conferidinha nesse vídeo aqui.